Bom, então voltando aqui com a nossa conversa acerca da poderes e funções do Estado brasileiro, né? Eu tenho tratado, né, insistentemente, né, até de forma repetitiva, dizendo, né, como que a administração pública ela perpassa todos os poderes e todas as funções. Aí eu falei do poder legislativo, executivo, judiciário, exatamente nessa ordem, como é a ordem que aparece na nossa Constituição. E aí eu vou falar de algumas funções. Há quem diga até que poderia chamar essas funções aí como também outros poderes, tá? Mas eu, enfim, não estamos aqui para discutir isso. Então a gente só vai tentar apresentar as funções primárias, né, de cada função essencial e chamar a atenção para a questão administrativa de cada uma delas. Então, a primeira função essencial que aparece é o chamado Ministério Público, né? Ministério Público da União. A sua função primária, né, é a defesa da ordem jurídica, né, do regime democrático. Na verdade, é como se o Ministério Público fosse um tipo de advogado do povo acompanhando a ação do legislativo, acompanhando a ação do executivo, tá? Acompanhando a ação da União, tá? Ele defende os chamados direitos que nós, cidadãos, não podemos abrir mão, tá? São os direitos indisponíveis. Eu não posso abrir mão desse direito, eu não posso disponibilizar para o outro, tá? Então quem tem essa responsabilidade, né, é o chamado Ministério Público da União, que tem autonomia funcional e administrativa. Portanto, certo? O Ministério Público também ele se administra, certo? Bem interessante isso, que aí tem uma certa semelhança com o Poder Judiciário, né? Porque quem administra o Ministério Público é o Conselho Nacional do Ministério Público. Sua função é estritamente administrativa, tá? E que faz parte do Ministério Público, tá? Então faz o controle, né, da atuação administrativa e financeira. O Conselho Nacional do Ministério Público, isso está até inclusive lá escrito na Constituição Federal. Uma outra função essencial é com relação à advocacia pública. E aqui a gente tem uma figura muito importante, que é a Advocacia Geral da União, certo? É o advogado da União, tá? Advogado no sentido de fazer a representação, certo? Representação judicial e extrajudicial, como está escrito lá, junto aos órgãos competentes da União. E ao mesmo tempo serve como consultor, né, assessor jurídico do Poder Executivo, tá? Qual que é a função secundária da AGU? Vocês já sabem o que nós devemos responder. Função administrativa. A gente tem que lembrar, gente, quando a gente estuda gestão de processos, tá, que os processos secundários e o processo geral, o macroprocesso, é competência dos administradores. Eles vão estar em todos os lugares, tá? Então, com o Ministério Público da União, a mesma coisa. Com a Advocacia Geral da União, a mesma coisa. E além disso, tá, você também tem uma figura bastante interessante no nosso estado, que é a chamada Defensoria Pública da União, tá, que vai defender o interesse daqueles que têm insuficiência de recursos, certo? Tá? Uma figura bem interessante, bem importante, tá?
que também precisa se administrar. Por fim, eu queria falar para vocês do Tribunal de Contas da União, certo? Que assessora o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, no que diz respeito na aferição das contas, né, da União, né? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Isso é feita pelo Congresso, e quem ajuda, né, quem auxilia o Congresso é o Tribunal de Contas da União, que por acaso tem o quê? Quadro pessoal próprio, com atuação em todo o território nacional. Ora, quem cuida dos recursos materiais, quem cuida da logística para que haja atuação do Tribunal de Contas da União é o administrador público, tá? Então percebam que de todos os poderes e funções que eu enumerei aqui, você sempre vai ter a função administrativa, não tem como fugir, certo? De forma que eu me sinto muito à vontade de dizer que a administração pública é um assunto importante, né, para todos os níveis de governo, para todas as entidades de governo, para todos os poderes, para todas as funções, certo? Então, a função administrativa, né, a necessidade de você aprender elementos acerca de planejamento, acerca de aspectos gerenciais da administração, gestão de desempenho, gestão de conflitos, gestão de processos e de projetos, que isso é extremamente importante para quem deseja trabalhar com administração. Esses elementos permeiam todos os órgãos, entidades, poderes e funções que compõem o Estado brasileiro e que estão, né, previstos na Constituição, tá? E como a administração pública tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos, né? Então, no que diz respeito a aspectos positivos, todos os avanços, né, de discussão teórica, aprimoramento do ferramental analítico, de planejamento e de acompanhamento de resultados, isso está ligado ali aos aspectos positivos da administração pública, que como administração goza desses elementos, certo? Então, o avanço das abordagens gerenciais, de planejamento, de processos, aplicação do BSC, né? Noção de gestão de pessoas, isso está ok. Mas também tem aspectos negativos, né? Que é esse ranço histórico-cultural que nós carregamos, né? Primeiro, com relação ao patrimonialismo, né? Que eu comentei um pouco ali antes, né? Que é um traço cultural que a gente tem. Lamentavelmente, a gente tem dificuldade de reconhecer a diferença entre o público e o privado. E aquilo que faz parte, né, do espaço público, aquilo que é recurso público, coisa pública, né, lamentavelmente, boa parte da população brasileira tem a propensão de achar que aquilo pode ser parte do seu patrimônio, tá? Então é natural a gente ver, por exemplo, a pessoa vai montar ali um negócio, né, qualquer numa praça, né, para tentar explorar a venda de sanduíche, a venda de churrasquinho, e quando você percebe, você já tem um conjunto de mesas em toda a praça, um conjunto de cadeiras, né? Enfim, aquilo foi feito para exploração comercial, para atender um interesse privado, e acabou comprometendo o espaço público, né? Porque não permitiu a outras pessoas poderem, enfim, transitar naquele espaço, vai deixar
o lixo das operações vai deixar tudo por ali, nem sempre é recolhido, aliás, acho que na maior parte das vezes não é recolhido, né? Então o respeito por espaço público, assim, é baixíssimo, né? Você vê em prédios, por exemplo, em condomínios, né? Você tem lá o espaço público, que espaço público não precisa ser necessariamente estatal, né? Você pode ter um espaço público não estatal. Então você tem lá uma garagem de condomínio, enfim, uma garagem de um prédio, e você tem um espaço reservado para todos os carros fazerem as manobras necessárias, né? Para poder estacionar, para poder parar, para poder o carro poder sair dali. E vira e mexe as pessoas tomam aquele espaço, colocando outras coisas, outras bugigangas, e o espaço que deveria ser público, né, de uso coletivo, deixa de ser. Então nós temos essa propensão, certo, de se apropriar do espaço público, e essa propensão é chamado patrimonialismo. E isso verdadeiramente compromete a atuação da administração pública. Um outro elemento também que faz parte da nossa cultura, né, é a questão do populismo, né? O que significaria o populismo, né? O populismo, a gente pode pegar como definição a ideia de que no populismo você tem a relação, tá, entre o indivíduo tomado isoladamente na sociedade, num tipo de projeção, num tipo de idealização da personalidade pública, certo? De forma que essa pessoa tomada isoladamente na sociedade, ela vê a figura, a pessoa do presidente, mas não vê a presidência, tá? E ela gosta da personalidade, pode ser qualquer partido, hein, gente? Tá? Gosta da personalidade. Acha bacana a personalidade, fala da pessoa, fala das características da pessoa, e não se importa muito com a instituição presidência. Fala muito das características do fulano, da pessoa que está no Supremo Tribunal Federal, sabe? E quando vai falar do papel dela, o Supremo Tribunal Federal, fala da pessoa, das características da pessoa. Não fala dos seus atos, das suas ações em termos de instituição, certo? Supremo Tribunal Federal. Isso é difícil porque a gente tem dificuldade de ver as nossas instituições. Se eu tenho dificuldade, né, se a sociedade tem dificuldade de ver instituições tão relevantes quanto a presidência, né, quanto o Senado, quanto o Supremo Tribunal Federal, o que dizer da administração pública? E aí esse ranço, né, acaba criando uma visão muito negativa da administração pública, né, e a gente vai demonizando os administradores, tá? Isso faz parte da nossa cultura, né? Nós não temos assim uma educação de qualidade, nós não temos, portanto, uma cultura apta a lidar com a pluralidade, né? Então nós não temos educação, nós não temos cultura. Se não tem essas duas coisas, não dá para ter ensino. O ensino de qualidade você só consegue desenvolver num cenário em que você tem educação e cultura, que são elementos basilares, tá? O ensino já é algo que diz respeito à qualificação em áreas específicas, tá? E se você não tem ensino, você não vai ter uma boa ciência. Se você não tem uma boa ciência, você não tem tecnologia, certo? Não tem desenvolvimento tecnológico. Todos esses elementos estão impregnados, né, no juízo que é feito acerca da política e acerca da administração pública. Com isso, nós chegamos, né, no artigo 37 da Constituição Federal, né, que eu vou desenvolvê-lo no nosso próximo encontro, mas eu gostaria de só enumerar alguns aspectos que aparecem ele ali para a gente, enfim, poder retomá-los, né, no próximo encontro, mas já com alguma
com algum encaminhamento. Então, o que diz o artigo 37? Ele vai dizer: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, tá? Qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então a gente tem que levar daí, ó, essa expressão que se forma quando você combina os 5 princípios da administração pública, tá? Que na ordem que está colocada lá, você lê a palavrinha limpe, certo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, eu vou ficando por aqui, né? A gente retoma na próxima aula. Vou abrir para interação. Já nos vemos. Até mais.